Olá, meninos do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiana e na nossa videoaula de hoje falaremos sobre os pronomes. Vamos começar com os pronomes pessoais do caso reto. Afinal, eles são os pronomes que indicam que fazem parte do discurso, a fala, a conversa. Eles são divididos em número, pessoa e os sujeitos. Temos aqui os números que são singular e plural, singular apenas um, plural mais de um. E as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nas pessoas do singular, eu tenho a primeira, que é o eu, a segunda, que é o tu, a terceira, que é o ele ou ela. Já nas pessoas do plural, eu tenho o nós como primeira pessoa, como segunda eu tenho o vós e terceira eles ou elas, seguindo sempre essa ordem. Eu, tu, ele ou ela, as pessoas do singular, nós, vós, eles ou elas, as pessoas do plural. No processo de comunicação, sempre podemos identificar um emissor, aquele que fala, um receptor com quem se fala e o assunto, um indivíduo ou coisa de quem se fala. O pronome é o vocábulo que indica a pessoa do discurso em um texto, ou seja, com quem, com quem ou de quem está falando. A partir de agora, vamos estabelecer a seguinte correlação. Emissor, primeira pessoa, eu ou nós. Receptor, segunda pessoa, tu ou vós. E o assunto, que é de quem se fala, terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Temos também os pronomes adjetivos, aqueles que caracterizam o substantivo. Afinal, esse é o papel do adjetivo, não é mesmo? Adjetivo dar característica ao substantivo. E quando o pronome é adjetivo, ele também faz esse papel. Então, pronomes adjetivos são aqueles que modificam os substantivos que o acompanham, tal como fazem os adjetivos. Dessa forma, esse tipo de pronome concorda em gênero, masculino, feminino, e em número, singular e plural, com os substantivos. Exemplo: os pensamentos voam com o vento. Meus pensamentos voam com o vento. Agora não é mais um pensamento qualquer, são os meus. Neste caso, o substantivo abstrato, que são os pensamentos, aqui o pensamento, foi modificado com o acréscimo do pronome possessivo meu. Caracterizou esse substantivo pensamento. Não é um pensamento comum, são os meus. Então, ele fez papel, esse pronome possessivo, fez papel de caracterizar o substantivo, que é o papel do adjetivo. Por isso, ele é um pronome adjetivo. Assim, não se trata de qualquer pensamento, mas os pensamentos de alguém, neste caso, os meus. Então, caracterizou pensamentos, então ele fez o papel de pronome adjetivo. Nós temos também os pronomes substantivos. Os pronomes substantivos, por sua vez, são aqueles que têm a função de substantivo. Sim, a função de nome. Afinal, substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Enquanto eles aparecem sozinhos nas frases, porque os representam, os pronomes adjetivos sempre seguem os substantivos, porque têm a função de modificá-lo. Exemplo: chame os alunos agora mesmo. Chame-os agora mesmo. Chame-os quem? Os alunos. Então, eu tenho aqui um pronome oblíquo, o os, que está fazendo aqui o papel de substituir quem? Os alunos. Alunos que é substantivo. Então, o os fez papel de substantivo, de representar, de substituir um substantivo. Por isso, recebe o nome de pronomes substantivos, porque substitui um substantivo. O fato de ser classificado como adjetivo não impede que os pronomes continuem sendo classificados de acordo com a sua classificação comum. Ou seja,
Pronome do caso reto é pronome do caso reto. Pronome oblíquo é pronome oblíquo mesmo que esteja substituindo. E pronomes possessivos também continuam sendo classificados como pronomes possessivos. Eles não mudarão os nomes porque fazem papel de adjetivo ou substantivo. Continuarão com a mesma classificação. Os pronomes são palavras que, quando isoladas, quando sozinhas, não são capazes de denominar, mas de representar, de substituir. A essa capacidade dá-se o nome de deixes. Exemplo: e Fred disse para Laura: meu martelinho sumiu. Meu é pronome possessivo. Sabe-se que meu é o pronome possessivo de primeira pessoa, meu, eu. Nesse caso, ele representa Fred, o emissor. Então, ele substituiu um substantivo. Aí dá-se o nome de deixes. Ele substituiu um substantivo, né, sendo um pronome substantivo, então ele fez ali a substituição da primeira pessoa sendo um emissor e recebeu o nome de deixes. Ao termo que o pronome representa, ou seja, ao termo que ele foi lá e substituiu, damos o nome de referente prenominal. Então, referente pronominal é aquele termo que o pronome substitui. Veja a seguir alguns exemplos de pronomes e seus referentes. Clarice pediu a Glória que a ajudasse no trabalho. Então, eu tenho aqui o a, que é um pronome que substituiu Clarice, né? Então, Clarice aqui é uma deixes que foi substituído pelo pronome a. Então, a é referente a Clarice. Você teria tempo para me ajudar na pesquisa? Eu tenho um outro pronome de tratamento, você, que é referente à Glória, né? Afinal, a Clarice estava falando com a Glória. Pode me ajudar? Ajudar quem? Ajudar a Clarice. Então, eu tenho o deixes, eu tenho aqui a palavra Clarice e Glória, que foi substituída por pronome. Então, pelo pronome você, um pronome de tratamento, e pelo me, ok? Então, aqui nós temos aqui a classe dos pronomes, pronome, classe gramatical que substitui o nome, mas que também tem diferentes funções. Pode ser um pronome adjetivo, quando substitui um adjetivo. Pode ser pronome substantivo, quando faz o papel ou substitui um substantivo. Né? E temos aqui as nossas explicações das nossas atividades da semana. Tenham todos uma ótima semana e bons estudos!